Vamos lá, estamos voltando então, hein, com o nosso Abrindo o Jogo neste segundo bloco. Participe conosco enquanto estamos vivendo a onda roxa. Estamos todos de casa, como vocês podem ver, mas pode participar aqui pelo nosso Instagram e pelo também Twitter, @Abrindo o Jogo TVH, tá bom? @Abrindo o Jogo TVH de TV Horizonte. Participe com a gente, é sempre importante a sua participação aqui, tá certo? Bom, vamos colocar a classificação aí na tela após essa sétima rodada do Campeonato Mineiro, a classificação aí antes dessa, que antecede, obviamente, a oitava rodada. O G4 mudou, a gente pode acompanhar aí, mudou no sentido que o Atlético se desgarrou, né? É o líder isolado, tem 18 pontos, aí vem com o América com 15, e aí com 11 tem o Cruzeiro, que apareceu na terceira colocação, e o Pousão. O Pousão entrou na zona de classificação aí. Aí tem a Tombense com 10, tem uma turma aí toda brigando pelo acesso também a essa zona de classificação. E no rebaixamento também, exatamente, eu confundi aqui. A minha querida Sheilinha está me dando uma dica aqui. Então, Pouso e Cruzeiro. Então, Pouso Alegre e Cruzeiro. Invertendo aí as posições. Mas, no rebaixamento, nós temos aí o Uberlândia junto com o Coimbra, né? E há uma luta que eu acho que vai ficar entre... Aliás, perdão, viajei. O Boa junto com o Coimbra. E o Uberlândia saiu, né, já que ele venceu na rodada. Acho que não tem muito que... Em cima, a briga vai ser, acredito que talvez até o final aí, né, o Lucas? Mas embaixo não vai sair. O Boa praticamente caiu, né? O time muito ruim. É o Tupinambás da vez aí, né? Não vai ficar no módulo 1. E aí o Coimbra vai ter que lutar com o Uberlândia aí até o final para permanecer novamente. Tem um jogo já difícil o Coimbra aí nessa rodada contra a equipe do Cruzeiro, né, Lucas? A gente vê um equilíbrio muito grande, principalmente na parte intermediária da tabela. A gente vê clubes que, ao mesmo tempo, estão com chance de sonhar com o G4, mas também não podem descuidar, senão pode entrar na zona de rebaixamento. E essa questão por exemplo, do Pouso Alegre, é um time que está fazendo uma campanha muito boa, mas ainda tem para frente Atlético e Cruzeiro na reta final e vai fazer, acho que se não me engano, só mais um jogo em casa, um ou dois. Só o Cruzeiro. Então é uma situação complicada, ao mesmo tempo que está numa situação confortável na tabela, almejando coisas maiores, mas também não pode descuidar. Ele tem 3 jogos fora e o Cruzeiro dentro. É aquela realidade complicada para muitas equipes que sobem do módulo 2, né? Ela já sobe, como são 11 rodadas, já sobe com número de jogos fora de casa maior do que dentro de casa. Naturalmente, esse ano já pegou o Atlético e o América fora de casa, né? Então já nivela muito, já diminui muito a margem de erro para esses times. Então, também vejo Boa, não só pela pontuação, mas pelo futebol apresentado muito fraco. Coimbra também, bem inferior, mas é um clube muito bem organizado também. E assim como ano passado flertou, mas esse equilíbrio pode fazer com que 1 ou 2 vitórias na parte final definam o futuro do time. Mas fato é que a margem de ponto para rebaixamento já subiu um pouquinho para esse segundo time, né? O Vila ano passado foi rebaixado com 4 pontos. Esse ano acho que a briga vai ser maior e promete muita emoção nessas rodadas finais do Mineiro. Ô, Thiago Fernandes, agora o pessoal do Atlético ficou feliz com o Cuca, né, rapaz, na coletiva, porque se o Atlético chegar na última rodada com a primeira colocação garantida, o Cuca já deu dica que vai meter time reserva mesmo, né? E aí, não que isso seja muito mais fácil, porque a gente já brincou aqui, o time reserva do Atlético também é bom, né? Também tem bons jogadores, mas é melhor do que pegar o titular, né, Thiago? Mas o Paulinho, ontem eu estava escutando uma live do Muricy por volta de 8 da noite no Instagram e o Muricy falou sobre isso. Ele falou, perguntaram pro Muricy nessa live, Muricy, o São Paulo tá no mesmo patamar desses times, Atlético, Flamengo? Aí o Muricy disse exatamente isso. Eu estava assistindo ao jogo do Atlético Mineiro ontem e na hora que o Cuca vai colocar no segundo tempo, entram juntos Hulk, Natan e Eduardo Vargas. 3 reservas. Eu não sei se o Atlético vai ficar tão feliz assim de enfrentar esse time reserva do Galo, não. E, sinceramente, mesmo que o Hulk volte ao time titular, ou o Eduardo Vargas volte ao time titular, e aí tenha Natan, Savarino e Sacha no banco, o Atlético vai ter um time tão forte quanto o titular, pelo menos na minha concepção. Então, eu não sei se é um alívio tão grande aí para o pessoal do Atlético enfrentar o Galo reserva, não. Mas o Atlético tem me surpreendido, né? E pode até brigar, talvez, ali por uma vaga entre os 4 primeiros colocados. Eu espero realmente, Paulinho, que chegando na última rodada, o Atlético já tenha, assim,
essa vaga garantida como líder do Campeonato Mineiro. Por mais que o América tenha um bom time, tenha mostrado isso nos últimos jogos, até contra o Atlético mesmo, acho que fez uma partida razoável, enfim, eu não espero tanta coisa além e que se aproxime do Atlético nessa temporada. Então eu acho que o Atlético deve chegar assim à última rodada já garantido, já tranquilo ali para lutar, para disputar, para poupar e pensar em outras competições, no caso a Copa Libertadores da América. Bom, maravilha. Vamos então falar do Cruzeiro, entrar aqui já começando falando do Cruzeiro nesse bloco. Ô Fred, falando disso, aproveitando a fala do Thiago, ainda tem Cruzeiro e Coimbra amanhã, né? Mas acabei a semana de clássico, a gente sabe, não tem como. Tanto um lado quanto o outro já pensam também no domingo, não há como negar isso. Pensando nisso, você se recorda uma diferença tão grande, tecnicamente, entre os dois times? Eu puxei aqui pela memória. Acho que só quando o Atlético foi rebaixado, assim, que o Cruzeiro tinha um time superior do Atlético, né? Lá em 2006, né? 2006, acho que o Cruzeiro tinha um time, mas eu não sei se era tão, eu não me recordo aqui, sinceramente, se vocês se recordarem, eu não sei se era tão superior quanto o de hoje. Então, assim, o Cruzeirense está preocupado com isso também, não só com a parte técnica do Cruzeiro em campo, ontem teve protesto na Toca, a gente vai falar aqui, mas com essa disparidade também, né, Fred? Eu acho que eu sou um pouquinho mais velho que você, Paulinho. Eu vou lembrar lá da década de 80, Bendelec, Dedé de Dória, etc. Então o Cruzeiro na década de 80 também teve um período de desnível técnico muito grande. Mas mesmo nesse período de desnível técnico, já aconteceu, foram raras vezes, mas já aconteceu do time com um nível técnico menor ou empatar ou até ganhar. A gente sabe que é mais difícil, mas como você disse na abertura, é o futebol. Às vezes acontece. Mas nesse caso especificamente, a torcida do Cruzeiro tem que estar preocupada mesmo. E não só pelo clássico, até para o jogo com o Coimbra. O Cruzeiro ainda não se encontrou, o Felipe Conceição tem tido muitas dificuldades com esse elenco que tem. Você pode falar, mas é a melhor defesa do campeonato. Todo técnico, quando pega um time numa situação como essa, o que ele faz? Arrumar o setor defensivo, garantir o básico pelo meio, mas o Cruzeiro é um time que produz muito pouco. Um time que tem dificuldade para concluir a gol, um time que tem sofrido para conseguir resultados diante de adversários, inclusive mais fracos que ele. O que dirá quando pegar um adversário do nível do Atlético? A torcida do Cruzeiro tem sim que estar preocupada. Esse desnível é real, é gigantesco, mas no futebol, por se tratar de um clássico, pode até diminuir um pouco, mas ainda assim acredito com o Atlético como favorito para o clássico. E devido a essa preocupação, vale fazer o que fizeram ontem lá, ô Lucas? Pegar, cercar os carros lá, meter a pressão, falar que aqui é Cruzeiro, aquela coisa toda, como se o jogador também não soubesse, né? O cara joga no Cruzeiro, não, aqui é América, né? Mas enfim, vale essa pressão toda lá no CT do Cruzeiro? Não, Paulinho, esse tipo de atitude, esse tipo de pressão tem sido realizado desde 2019, antes do rebaixamento, e a gente viu que não teve resultado prático nenhum, né? Então, claro, o torcedor tem direito de manifestar, desde que de forma ordeira, pacífica. Acredito que não seja o momento, em relação à pandemia, né? Mas não vejo efeito prático nenhum. Acho que você acaba intimidando e aquele ciclo vicioso que se o Cruzeiro ganha, o torcedor acaba achando que foi em razão desse protesto e a gente sabe que não tem nada a ver. E uma correção, Paulinho, rápida. Deve ter a questão do Pouso Alegre, confronto com os times da capital. Pouso Alegre já jogou com a América dentro de casa, vai jogar com o Cruzeiro na penúltima rodada também dentro de casa, então anula, né? Praticamente uma vantagem que poderia ter um confronto direto dentro de casa, e vai pegar o Atlético amanhã, nessa quarta, no Mineirão. E o Cruzeiro acabou de divulgar pela primeira vez na temporada a lista de relacionados, Paulinho, e a novidade ficou por conta da ausência do Eduardo Brock. E como o Manuel já vai cumprir suspensão, a tendência é que o jovem Everton, que atuou na primeira rodada contra o Uberlândia, lá no Parque Sabiá, inicie jogando, né? O Paulo correndo por fora, e o jovem César, 19 anos, pela primeira vez relacionado para ser opção na defesa do técnico Felipe Conceição. Então, um desfalque importante para o Cruzeiro, que vai com a meninada no jogo importante contra o Coimbra. Vamos trazer o Matheus Barbosa, então, falando desse jogo contra o Coimbra, a importância também da vitória. O volante cruzeirense Matheus Barbosa conosco agora aqui no Abrindo o Jogo. Fala aí, Matheus. Acredito que será um jogo difícil, né? Como você disse, eles estão em 11º ali, eles são o primeiro da zona, no caso. Então, é um time que vai dar a vida para poder sair dessa situação. E a gente não vai ser diferente, né? A gente também vai dar a vida para a gente se manter dentro do G4, seguir crescendo dentro da competição.
Acredito que o time vem tendo uma evolução boa. Então a gente vai focado, bem concentrado para esse jogo, para, se Deus quiser, a gente sair com os 3 pontos. Bom, tá aí o Matheus Barbosa, concentrado, falando num jogo difícil. É importante a vitória, né, Thiago? Essa quarta-feira, pensando no domingo, né? É importante o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro precisa manter e conseguir pelo menos uma sequência de bons resultados. Embora eu acho que no domingo esse elenco do Cruzeiro não consiga se equiparar ao Atlético em campo. Mas o Cruzeiro precisa vencer o jogo contra o Coimbra, tentar uma boa sequência de vitórias para deslanchar de vez na temporada, porque o Cruzeiro tem encontrado muitas dificuldades nesse início de temporada e a gente tem que cobrar bastante o que tem feito o elenco comandado pelo Felipe Conceição. Ô, Thiago, é que futebol é confiança, né, cara? Se empata esse jogo de amanhã, ou até perde, porque sinceramente eu não acho que isso possa acontecer, sinceramente mesmo, mas se empata já é ruim, né, para pegar o Atlético no domingo, né? Já é ruim. Mas, ô Paulinho, sinceramente, como eu te disse, eu espero que o Cruzeiro consiga uma vitória contra o Coimbra, mas acho que independentemente de uma vitória, sinceramente, eu vi o Fred falando sobre a década de 80, infelizmente eu não pude acompanhar esse período, Fred. Adoraria ter visto. Você é muito novinho, você é pós-1990. Eu sou pós-90, exatamente. Mas a gente vê a história, eu converso muito com meu pai, que é um atleticano fanático, ele me conta muitas histórias sobre a década de 80. Só que, cara, sinceramente, esse time do Cruzeiro, eu acho o time do Cruzeiro muito, muito, muito abaixo. Então, eu espero uma goleada do Atlético no fim de semana. Eu participei ontem ao lado do meu amigo Beto Guerra no Web Rádio Galo, e eu espero uma goleada do Atlético no fim de semana. Tá certo, é o Thiago então, hein? Esperando a goleada no final de semana, mas clássico é aquela coisa, né? Eu não vejo o Cruzeiro com uma condição de se equivaler ao Atlético, mesmo sendo clássico, em termos de força, né? A motivação, ela sim, ela deve ser até maior do Cruzeiro em relação ao Atlético. Se ela for igual, já é mais complicado, ela tem que ser maior. Mas é melhor a gente esperar. No passado mesmo, o Cruzeiro basicamente não tinha time, né? Tudo bem que o time do Atlético ainda não era mas não tinha time e quase que o Cruzeiro complicou a vida do Atlético, né? Foi 2-1 lá no finalzinho com o gol do Otero. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Abrindo o Jogo.